Olá, irmão e amigo do canal EBD+, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. No quadro Algo a Mais de hoje, iremos fazer uma comparação entre Cristo e Moisés, mostrando que Jesus é superior ao profeta de Israel. Neste domingo estudaremos a lição 3 da revista Adultos da CPAD, que tratará do seguinte tema: a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Moisés é o grande líder e legislador dos judeus, sob cuja mão Deus levou os israelitas do Egito às fronteiras da terra prometida. Ele foi a maior personalidade na dispensação do Antigo Testamento, porque foi seu fundador e, como tal, tipificou o Senhor Jesus. É inquestionável o fato de Moisés ter sido um grande profeta. Inclusive, a palavra de Deus nos diz que não houve profeta semelhante a ele que falasse com o Criador face a face. Assim está escrito em Deuteronômio 34, 10 e 12. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mando do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Para os judeus, Moisés era um profeta sem comparação. Afinal de contas, ele os tinha libertado do Egito. Através dos poderes miraculosos de Deus, Moisés abriu as águas do Mar Vermelho e depois, voltando-as ao seu lugar, destruiu o exército de Faraó. Além do mais, a lei de Deus foi dada ao seu povo por intermédio de Moisés. Nos livros escritos por ele estão as bases do concerto, dos sacrifícios e das crenças do judaísmo. Por esses feitos e muitos outros, os judeus tinham Moisés como um grande profeta inigualável. Todavia, apesar do conceito que se tinha de Moisés como um grande homem de Deus, os judeus exageraram sobre sua importância. Isto acabou impedindo que eles vissem em Cristo Jesus a maior revelação de Deus, revelação esta maior que o próprio Moisés. Os judeus interpretaram incorretamente os escritos de Moisés, a saber, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, pois ao invés de considerá-los parte de uma revelação progressiva, foram considerados completos em si mesmos. Se não bastasse, as leis e os sacrifícios tornaram-se para eles um meio de salvação, em lugar de serem a exposição da necessidade de um Salvador. É por essas e outras razões que o escritor aos Hebreus escreveu a sua epístola com a finalidade de contestar tais distorções, mostrando que Cristo é o cumprimento do que Moisés ensinou em seus livros. Hebreus 3, 5 e 6, assim diz: E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Moisés é o tipo de Cristo, primeiramente porque ele foi ameaçado de morte e preservado por Deus semelhantemente a Jesus. Hebreus 11, 23 diz: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Mateus 2 e 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Moisés também é tipo de Cristo, porque ele dominou a água do mar.
Êxodo 14, 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Mateus 8, 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Moisés é tipo de Cristo porque alimentou uma multidão como Jesus o fez. Êxodo 16, 15 e 16. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. João 6,31 ainda. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. No que diz respeito a Jesus, João 6, 11 e 12. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Moisés também é tipo de Cristo, porque teve o seu rosto iluminado de igual modo ao Senhor. Êxodo 34, 35. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com um véu até entrar a falar com eles. Mateus 17, 2. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Mateus está fazendo referência a Jesus no Monte da Transfiguração. Moisés é tipo de Jesus porque os seus irmãos estiveram contra ele em algum momento da sua vida. Números 12, 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara. João 7,5. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. João está se referindo a Cristo. Moisés também é tipo de Cristo porque esteve a sós com Deus 40 dias em jejum. Êxodo 24, 18. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. A respeito de Jesus, assim escreveu Mateus, no capítulo 4, verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Moisés é tipo de Jesus, porque intercedeu pelo seu povo. Êxodo 32 e 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. João 17, 9. E por eles eu rogo, diz Jesus, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Moisés é tipo de Jesus, porque escolheu 70 auxiliares, assim como Jesus escolheu 70 discípulos. Números 11, 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Lucas registra a respeito de Jesus, no capítulo 10, verso 1. Depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Moisés é tipo de Cristo, porque apareceu depois da morte. Mateus 17, 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. No que diz respeito a Jesus, assim está escrito em Atos 1 e 3.
A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Por último, Moisés andava com 12 tribos, Jesus andava com 12 apóstolos. Ainda dentro deste assunto, é importante falarmos sobre a diferença de tipo e antítipo. O tipo é uma imagem ou representação de alguma coisa. Já o antítipo é a realidade da coisa da qual o tipo é representação. Em outras palavras, o tipo pode ser propriamente chamado de sombra, o antítipo de realidade. É de grande valia sabermos que o tipo sempre é inferior ao antítipo. Logo, Moisés é o tipo de Cristo e Cristo é o antítipo de Moisés. Concluindo, mesmo diante de tudo o que foi dito sobre Moisés, ele é inferior a Cristo. Ao fazermos esta afirmação, não queremos, em hipótese alguma, desconsiderar Moisés, mas sim, conforme o escritor aos Hebreus deixa muito claro, se Moisés, sendo um homem imperfeito e falho, alcançou tamanha graça de Deus, Jesus, como Filho de Deus e superior aos anjos, também é superior a Moisés. Portanto, apesar de Moisés ter sido quem foi, ele é simplesmente servo, mas Cristo é o Filho de Deus. Ele é o soberano da casa de Deus, conforme Hebreus 3, 3 a 6. Por hoje é só, ficamos por aqui com mais um quadro Algo a Mais. Uma ótima aula para você e seus alunos. Mas atenção, não esqueça de observar que nos tópicos 2 e 3 dessa lição ocorreu uma falha de edição por parte da CPAD, nos subtópicos 2 e 3 de ambos os tópicos. Erro este que já foi corrigido, inclusive a CPAD disponibilizou a lição 3 completa em PDF, arquivo digital, nas redes sociais. Vou deixar o link para download na descrição deste vídeo a quem interessar. Fique na paz do Senhor Jesus.